Bom dia a todos, todas. Vamos iniciar, então, a sessão de defesa do TCC da Bianca Pinto de Moraes, estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Gostaria de agradecer a disponibilidade de todos aqui presentes, principalmente da banca, né, por ter lido o nosso documento e também por estar aqui nesse dia, né, para compartilhar com a Bianca publicamente as questões sobre o TCC dela. Então, muito obrigada, professora Carolina Cavalcante do Nascimento, que é doutora em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina e que trabalhou na sua tese com as relações étnico-raciais, né? O título é Relações Étnico-Raciais, Branquitude e Educação das Ciências. A professora Sofia Zanck, professora da Universidade Municipal de Palhoça e também colaboradora aqui no Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica. Obrigada pela presença de vocês. E, Bia, se quiser pode colocar a apresentação para a gente dar início. A Bianca terá até 40 minutos para a apresentação e, posteriormente, a gente vai conversar um pouco, né? Mas quando puder, podemos começar, Bia. Obrigada, Mai, obrigada pela banca, obrigada a todas as professoras por me inspirarem, né, a estar nesse lugar agora, de apresentando o TCC. Eu agradeço. Agradeço a todas as pessoas presentes também, e só apareceu um recado aqui para mim. Eu tenho que clicar no Live Meeting ou no Got It? Compartilhar a tela, Bianca? Que apareceu um negócio aqui que eu não sei o que é. Acho que é sobre a gravação. Obrigada, Lu, obrigada. Vocês conseguem ver a tela, tudo certinho? Sim. Sim. Então, beleza. Então, vou começar a apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Um Estudo Bibliográfico sobre a Etnobotânica em Comunidades Quilombolas da Mata Atlântica. Minha orientadora é a mestra Mayara Cristina Gonçalves e a co-orientadora a doutora Natália Hanazaki. Então, a etnobotânica, ela se dedica aos estudos das relações dinâmicas entre as pessoas e as plantas. Quanto a isso, as comunidades afrodescendentes rurais e urbanas, elas lutam historicamente pelo direito ao território e possuem laços estreitos com os recursos ambientais, pertencimento e valorização dos antepassados. Elas também contribuem na manutenção dos territórios e, junto com as tecnologias ancestrais das pessoas quilombolas, que são essenciais para que permaneçam nos seus territórios e garantam o autoconsumo e o bem viver. Assim, no Brasil, existem mais de 1.700 comunidades certificadas e reconhecidas como quilombolas, como nós podemos ver nesse mapa, porém o número de comunidades tituladas ainda é muito baixo. São apenas 181 comunidades tituladas. Esses dados são da Comissão Pró-Índio de São Paulo.
Então, a importância dos estudos etnobotânicos está nas possibilidades de conservação e manutenção das espécies vegetais úteis nos seus territórios, nos seus ambientes também, através das relações com as pessoas. E nesse trabalho, o foco foi compilar e organizar as informações dessas espécies botânicas da Mata Atlântica a comunidades quilombolas usuárias dessas espécies. Então, a Mata Atlântica ela é uma das regiões do mundo de alta biodiversidade e riqueza de plantas. A sua riqueza de plantas ela é estimada em mais de 20 mil espécies, sendo que 8 mil são endêmicas. E, ao mesmo tempo que esse bioma ele sofre constantes pressões e impactos, como o desmatamento e a especulação imobiliária, que causa a fragmentação e o aumento da taxa de extinção da fauna e da flora. E em relação à revisão bibliográfica, as revisões de literatura elas fazem parte da construção da redação científica e é através dela que as pesquisadoras se familiarizam com os textos, identificam as autoras que estão escrevendo sobre o tema e avaliam e selecionam os argumentos sobre as questões pesquisadas. Então, o objetivo geral desse foi realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a etnobotânica em comunidades quilombolas da Mata Atlântica. E os objetivos específicos são analisar os artigos de caráter etnobotânico envolvendo as plantas utilizadas pelas comunidades quilombolas no bioma Mata Atlântica, compilar as principais espécies de plantas utilizadas e suas principais finalidades de uso, identificar a distribuição geográfica nas comunidades quilombolas e caracterizar o perfil dos autores e das autoras. Nos materiais e métodos, nós nos apoiamos no método Systematic Search Flow, que foi proposto por Fernolf Fernandes em 2016, e esse método é composto por 3 fases, que são definição do protocolo de pesquisa, análise dos dados e síntese. E também se baseou numa lista de verificação para revisões sistemáticas, chamada de PRISMA. Essa lista ela consiste em 27 itens que devem ser analisados antes, durante e depois da realização dos estudos. E esses itens são divididos em título, resumo, introdução, métodos, resultados, discussão e outras informações do registro de protocolo que devem ser verificados para que se cumpra, né, os critérios de revisões sistemáticas. Aqui nessa imagem, nós podemos ver as etapas do método SSF, que a primeira etapa seria o protocolo de pesquisa e ele é dividido nessas atividades, que são a produção da estratégia de busca, a consulta nas bases de dados, a gestão dos documentos, a padronização e seleção dos documentos, a composição do portfólio de documentos. Aí, na segunda fase de análise, ocorreu a consolidação dos dados, na síntese, a elaboração dos relatórios e a escrita. Então, aqui nós podemos ver a definição do protocolo de pesquisa, nesse quadrado aqui do lado superior esquerdo. Ela foi feita junto com a biblioteca universitária, onde nós definimos essa estratégia de busca para as bases de dados do Scopus e o Web of Science. A consulta às bases de dados ela ocorreu em setembro de 2020, e em artigos publicados de 88 por conta da Constituição Federal até o ano de 2020. E todas as palavras que nós utilizamos, né, os escritores, foram utilizados em inglês por conta da maioria das publicações da etnobotânica ser feita nesse idioma. E as buscas elas foram realizadas na opção de pesquisa avançada, nessas 2 bases de dados, e no campo tópicos, que inclui o pesquisas no título, a busca no título, nos resumos e nas palavras-chave dos artigos.
E nós definimos as categorias de uso baseada no banco de dados do Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica, que é chamado Usiflora. Esse banco de dados, ele está sendo construído há muito tempo, né? E as 11 categorias de uso que nós utilizamos foi baseada nele, que são comida animal, a construção, o uso manufatureiro, o uso ambiental, combustível, alimentício, medicinal humano e terapêutico, medicinal veterinário, tóxico, ritualístico, religioso mágico e atrativo de caça. E em relação ao materiais e métodos, a apresentação dos dados da revisão e das vistas com as pessoas autoras foram baseadas na estatística descritiva realizada no LibreCalc, e as 11 categorias de uso utilizadas, elas remetem ao uso atribuído à espécie pelas comunidades quilombolas. Então, a entrevista com as pessoas autoras foram construídas o termo de consentimento livre esclarecido e um questionário online, que foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da UFSC. E esse questionário foi elaborado de maneira semi-estruturada e dividido em 4 partes, com 34 perguntas. Essas 4 partes são as seguintes: o perfil da autoria principal, perfil das demais pessoas autoras, as motivações para a pesquisa e as informações adicionais relacionadas à comunidade, às comunidades. E aí, agora chegamos nos resultados e discussão da revisão de literatura. Então, após a realização das buscas nas bases de dados, foram identificados um total de 89 artigos, sendo que 51 desses artigos foram buscados no Scopus e 38 no Web of Science, sendo que nós eliminamos 74 artigos que não entraram nessa revisão. Dentro desses 74, 31 estudos estavam duplicados, 13 estudos não eram do Brasil e 30 não eram da Mata Atlântica. Então, restou um total de 15 artigos que entraram nessa revisão sistemática. Dentro desses 15 artigos, nós ficamos um total de 380 espécies e delas, 256 foram identificadas como plantas medicinais. As espécies, elas foram identificadas e conferidas através do herbário virtual Reflora, que é a base de dados da flora do Brasil. Foram identificados um total de 380 espécies, como eu falei antes, que compõem 102 famílias, e as mais frequentes são Asteraceae, com 29, Fabaceae, com 35, Lamiaceae, com 20, Malvaceae e Myrtaceae, com 12, e Solanaceae, com 11. E aqui eu cortei um pedaço da tabela para mostrar, né? Essa tabela eu coloquei no trabalho e ela representa o total de espécies citadas por comunidades quilombolas da Mata Atlântica. E ela está dividida em 4 colunas, que é a coluna da família, das espécies, do nome popular, né? Que as comunidades remetem ao nome da espécie, e a parte utilizada dessas plantas. E aqui, esse gráfico está mostrando o número de espécies citadas por artigo, que variou muito entre os estudos. A gente pode ver aqui uma variação bem grande. Aqui em amarelo, nós podemos ver o artigo de Santos Silveira e Gomes, que foi o que mais citou espécies, né, com 114 espécies, e o artigo que menos citou espécies que citou apenas uma única espécie, foi o da Barroso, Reis e Hamasaki, que está aqui embaixo.
Então, os esforços de registrar o conhecimento tradicional nessas comunidades entre 2014 e 2020 ainda são baixos, pois foram publicados apenas 2 artigos sobre esse tema. Dentre os 15 artigos que nós analisamos, 5 foram publicados no ano de 2019, e nós observamos um aumento gradual nas publicações desde o ano de 2016. Então, as principais abordagens usadas em artigos publicados entre 88 e 2013 foram sobre recurso vegetal medicinal, como estava representado ali na tabela, no gráfico anterior, né? Nós vamos verificar que realmente as espécies medicinais foram as mais citadas. E as principais categorias de uso citadas por quilombos da Mata Atlântica foram medicinal, alimentício, uso ambiental, construção, uso manufatureiro, lenha, ritualístico, comida animal, medicina veterinário e tóxico, com apenas uma espécie citada a cada um. E aqui está mostrando as espécies mais citadas, né, que foram o cajueiro, aqui nessa imagem que eu estou apontando, a aroeira, a mandioca, a bananeira e a goiabeira. Todas essas espécies, elas são indicadas para uso tanto medicinal quanto alimentício. Aqui eu trouxe o exemplo do artigo da Barroso, Reis e Hanazaki, que foi o único a citar uma única espécie, que foi a jussara, a palmeira jussara. Essa planta, ela faz parte da alimentação quilombola, é cultivada, né, pelos quilombolas, para autoconsumo e tem importância também na complementação da renda familiar, além da pesquisa. Além do papel ecológico e econômico, essa espécie se destacou pelo conhecimento tradicional em relação aos animais que consomem essa espécie, porque é uma espécie consumida por inúmeros animais e nesse trabalho eles foram identificados. Em relação ao objetivo de identificação das comunidades quilombolas nos estudos etnobotânicos presentes nessa revisão, os estudos foram feitos no total de 22 comunidades remanescentes de quilombo, sendo que 3 foram feitos na região Nordeste, 17 e 3 na região Sul. Em relação às entrevistas com as pessoas autoras, nós nos questionamos quem são as pessoas autoras desses artigos publicados sobre a etnobotânica em comunidades remanescentes de quilombo da Mata Atlântica. Então, das 9 pessoas que responderam, nós enviamos o questionário para 20 pessoas e apenas 9 responderam. E dessas 9 pessoas que responderam, 6 se declararam brancas, 2 pardas e 1 amarela. Sendo que 8 do gênero feminino e 1 do gênero masculino. E a grande maioria das pessoas colaboradoras, elas foram caracterizadas pelas pesquisadoras como brancas. Isso é em relação ao perfil das demais pessoas autoras. Num estudo, foram identificados 4 ou mais coautorias de quilombolas. E em outro estudo, 2 coautorias quilombolas. Em 3 estudos, nós identificamos pelo menos uma coautoria de pessoas negras não quilombolas. E em relação às motivações principais para a realização dessas pesquisas, nós também perguntamos no questionário quais seriam essas motivações, e 7 pessoas colocaram que foram motivações relacionadas ao conhecimento ecológico tradicional, 6 pessoas que foram relacionadas a desenvolvimento de pesquisas com comunidades tradicionais em geral, e 5 relacionadas a questões e sociais.
E as pesquisas, elas foram realizadas principalmente em comunidades localizadas em áreas rurais e apenas uma em áreas urbanas. A maioria das pessoas eram jovens de 18 anos e adultos, sendo a maioria dos entrevistados homens. E em relação ao acesso das comunidades a centros de saúde pública, os resultados variaram, né? A distância variou de 1,5 até 50 quilômetros, e em relação aos locais de venda de alimentos, variou também a distância de menos de 5 quilômetros até 50 quilômetros. E quando nós perguntamos se as pessoas pesquisadoras presenciaram algum ato racista em campo, 5 responderam que sim, 2 não preferiram responder e 2 que não. E aí na pergunta aberta nós pedimos para elas que descrevessem então algumas práticas racistas que ocorreram enquanto elas estavam em campo. E dentre essas respostas, nós destacamos as seguintes, que foi desigualdade salarial, o trabalho informal precário, o não pagamento de salário, a ausência de regularidade no transporte, a desistência de muitos estudantes quilombolas, né, e não continuavam os estudos por conta dessa falta de transporte, a falta de vínculo formal empregatício para quilombolas que trabalhavam em sítios próximos da comunidade e a sobrecarga de atividades. E quando nós perguntamos como que as pesquisadoras e o pesquisador reagiram a essa situação de racismo, 3 pessoas questionaram tal atitude, uma pessoa falou que é um aspecto incorporado nas análises sobre o etnoconhecimento, e ainda vale ressaltar que uma pessoa preferiu não se envolver por motivos éticos relacionados à pesquisa, uma outra escreveu que não presenciou as situações, mas que escutou muitas histórias, e outras 3 preferiram não responder essa questão. E aqui, em relação às devolutivas, todos os trabalhos manifestaram algum tipo de retorno ou devolutiva para as comunidades. Entre elas estão a produção do material didático, vídeos, organização de oficinas, conforme a demanda das comunidades, jogos para as crianças, a dissertação impressa também, a produção de um filme protagonizado pelos próprios quilombolas, e foi disponibilizado online, e oficinas participativas, apresentações, palestras, apoio pedagógico, apoio político e técnico. E ainda foi perguntado se as autoras e o autor achavam importante esse tipo de contrapartida para as comunidades. E daí nós obtemos 8 afirmações que achavam importante esse tipo de devolutiva ou retorno para a comunidade, e daí pontuaram que são fundamentais na elaboração da pesquisa, só que problematizam que muitas vezes os estudos são de ciência de base e não geram resultado imediato prático para as comunidades, mas que também oportunizam benefícios para as comunidades e colaboram com as demandas de lutas locais. A maioria das pessoas que responderam à pesquisa, o questionário, foram mulheres brancas, e isso está relacionado à pesquisa do IPEA, que mostra a taxa de mulheres no ensino superior. Aqui nós podemos ver que 23,8% das mulheres brancas estão no ensino superior, enquanto que apenas 9,9% das mulheres negras estão nas universidades. Então, isso mostra a grande discrepância do acesso à educação, né? E tem muito a ver com vários tipos de racismo estruturais presentes na nossa sociedade, visto que nós temos mais do que 52% da população brasileira que se autodeclara negra, e nós não vemos essa representatividade em todos os níveis de ensino.
Então, é muito importante as discussões de gênero, raça e classe, para que a gente possa superar essas barreiras, e a Angela Davis, ela contribui muito para essas questões. Então, o número de pessoas negras nas universidades vem crescendo por conta principalmente da expansão das políticas de ações afirmativas, aumentando a quantidade de pessoas formadas, mas, no entanto, as oportunidades do espaço universitário. Então, são pontos extremamente importantes no desenvolvimento das pesquisas etnobotânicas, escutar as colocações e demandas das comunidades e, sobretudo, unir os interesses para um maior desenvolvimento das condições de vida, de ambiente e, principalmente, das políticas públicas, junto da luta pelos territórios quilombolas. E também a importância da representatividade e da diversidade dentro da pesquisa etnobotânica. Eu gostaria de agradecer a CNPq e a CAPES pela concessão das bolsas durante toda a minha graduação, tanto na área da educação quanto agora na área da ecologia, né? Ao Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica também, por ter me aceitado, terem aceitado também nesse caminho desde 2019. Sou muito grata, né, a todas as pessoas envolvidas no laboratório que contribuíram de uma forma ou de outra para esse trabalho ser realizado. Também gostaria de agradecer aos guias, né, que estão sempre comigo, a minha família, que é a minha fortaleza e está sempre me ajudando e contribuindo no meu processo de crescimento, tanto intelectual quanto emocional, e em relação a tudo isso que eu sou hoje, quem eu sou, por conta de todas essas pessoas que estão presentes na foto, mas que também tem outras que contribuíram. Então, eu gostaria de deixar meu agradecimento a todos e todas. E obrigada pela atenção. E aqui as referências que eu usei na apresentação.